Bem, hoje os alunos se encontram numa situação de esquecimento. Devido à questão financeira das escolas, repasses que deveriam ter sido feitos. Esses alunos hoje, que deveriam estar cumprindo uma carga horária de tempo integral, estão passando meio período por falta de merenda, por falta de pagamento de servidores de serviço prestado. A própria infraestrutura de algumas escolas deixam a desejar, algumas passando por reformas. Então, assim, o ensino integral, que seria e que foi aplaudido e bem avaliado durante toda a questão eleitoral do ano de 2014, ele praticamente estagnou nesse resto de ano e nos preocupando também em relação ao ano de 2015. O ano letivo ele é previsto para encerrar até o dia 19 de dezembro desse ano, no período normal, de acordo com o calendário que a própria Secretaria instituiu, mas tivemos algumas escolas que sofreram por conta de reformas, estas que demoraram a ser terminadas e algumas que nunca nem terminaram, fazendo com que essas escolas perdessem, de certa forma, 1, 2, 3 semanas de aulas, gerando aí, de certa forma, uma reformulação no calendário dessas escolas. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Educação, Alano Dourado. Olá, secretário, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Ali, boa tarde a todos que nos assistem. O senhor viu aí a reclamação do sindicato. A situação é essa mesmo? Bom, na realidade, houve uma interrupção de alguns dias em algumas escolas de tempo integral. Cada escola tem uma situação específica, né? Nós tivemos um grande aumento do número de escolas de tempo integral de 2010 para cá, saindo de número de mais ou menos 15 para mais de 40 escolas, né? E essas escolas, elas são monitoradas diariamente para sabermos a situação de cada uma. Na realidade, como a gente já tratou em outras vezes, alguns fornecedores, considerando a proximidade do fim do governo, passaram a ter o receio de que haveria uma descontinuidade no pagamento desses serviços. Acontece que a gente tem que entender que estamos numa democracia amadurecida e que o governador Wellington Dias, democrata que é, certamente continuará os pagamentos. Agora, está atrasado ou não, secretário? Hoje os fornecedores estão em situação melhor ou igual de quando nós assumimos. O mesmo caso acontece na situação dos transportes, em que também hoje a situação é igual ou melhor de quando assumimos, em abril, e eventualmente um fornecedor ou outro se furta de prestar o serviço, mas nós temos tido essa atitude de agir o mais rapidamente possível para não prejudicar o ano letivo, e das nossas 21 gerências regionais de educação, mais ou menos 95% conseguirá efetivar o ano letivo no dia 19 de dezembro. Os 5% ficam para 2015? Não, pouquíssimos ficam para 2015. Alguns ficam para o senhor falou em 95% conclui? No dia 19 de dezembro. Tá. Algumas até o dia 23 de dezembro, em uns 2 ou 3 casos de centenas de escolas, cerca de 700 escolas, ficarão até o dia 5 de janeiro, mais ou menos, mas com a garantia de que realmente haverá aula. Agora, Amadeu, é como nós... Tudo termina até 5 de janeiro, o ano letivo? Todos... Mesmo onde está atrasado, mesmo onde tem reforma não concluída? Todas as escolas terminarão o ano letivo até 5 de janeiro. Ocorre, Amadeu, que era como nós conversávamos há pouco. Nós temos uma série de dificuldades que nós temos que tentar superar e temos a limitação que o estado do Piauí, um estado carente que nos impõe. A citar, em dezembro de 2010, nós tínhamos 35 mil professores ativos na rede pública estadual de educação. E hoje nós temos cerca de 27 mil professores ativos. Então, é um decréscimo aí de cerca de 8 mil professores. E, por outro lado... 8 mil professores a menos em sala de aula. Para você ter uma ideia... E o número de alunos não aumentou? A escola de tempo integral foi de 15 para 42, por exemplo. Mas a educação também foi implementado centenas. E, para você ter uma ideia da envergadura dessas questões que têm que ser resolvidas, a Secretaria de Fazenda, por exemplo, onde eu fui chefe de posto fiscal por mais de 8 anos lá, em total de servidores ativos e inativos, de todas as categorias, dá em torno de 4 mil. Então, nós temos 8 mil, só o que diminuiu da Secretaria de Educação. São 2 fazendas. É bem mais, porque atualmente nós temos esses 27 mil, mas nós temos mais 6 mil professores substitutos, nós temos mais uma rede de servidores que prestam
serviços Agora, secretário, o terceirizados. senhor disse aí, de 2010 para cá são 4 anos. E nesses, com 8 mil professores menos, não foi feito concurso nesse período para sanar essas saídas? São sanadas muitas vezes com professores temporários. Agora nós temos cerca de 6 mil professores temporários para serem renovados os contratos, né? Será homologado um concurso que foi feito e a garantia que a gente dá é que não haverá descontinuidade nessa prestação dessas aulas. Ocorre que muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir até professores de determinadas matérias que queiram ministrar aula em determinados municípios. Então, Por exemplo? Por exemplo, a dificuldade de conseguir um professor de Química em Morro Cabeça do Tempo, eventualmente, entendeu? E nós temos que superar isso e tentamos da melhor maneira possível. Por outro lado, muitas escolas precisam de reforma. Temos cerca de 400 reformas em andamento. Ah, mas a reforma está atrapalhando a escola. Se a gente fizer a reforma, atrapalha a aula. Se não fizer a reforma, temos a necessidade da reforma. E esse volume grande de obras, mais de 400 obras. Problema de recurso, uma secretaria que recebe 50 milhões de reais de Fundeb, em que a legislação determina que pelo menos 60% seja gasto com o pessoal, nós gastamos mais de 100%, gastamos cerca de 64 milhões com pessoal. Ou seja, eu já preciso de 14 milhões do Tesouro só para fazer a complementação da folha de pagamento. Além disso, uma estrutura grande que cerca de 2 itens, Amadeu, para você ter uma ideia, transporte e alimentação já consome cerca de entre 3 e 4 milhões de reais por mês. Então, uns 10 milhões são necessários só para colocar a estrutura da Secretaria de Educação para andar. Isso faz com que a gente atinja facilmente o índice de 25% que é constitucionalmente previsto. Então, são problemas de toda sorte, aqui a gente O que o senhor está dizendo é que falta dinheiro para que toda essa estrutura se mantenha funcionando direito. Na realidade, é uma estrutura muito grande que precisa ser mantida. Aquela primeira questão-chave da economia a qual eu já me referi. Recursos limitados, necessidades ilimitadas. Isso tem em todas as áreas. Até dentro da nossa casa, nós passamos por essas dificuldades. Só que quando a estrutura é maior, obviamente os problemas são maiores. O caso mais emblemático aí das reformas é ali o liceu, que deu problema, o teto, vazamento, confusão, aula suspensa. O senhor vai sair menos de um mês e vai dar para deixar pronto? Não vai dar? Liceu é um problema histórico, não é de hoje, é um colégio que a gente sabe que formou grandes intelectuais piauienses, por lá passaram, inclusive o presidente da República, que parece ter sido no período militar, mas passou, que estudou lá. E o que acontece? Nós fizemos uma licitação para sanar de vez toda a problemática do liceu. Eventualmente, se surgiu um problema de rede elétrica, e fazia-se o reparo na rede elétrica, depois na rede hidráulica. O que nós fizemos? Em abril, quando assumimos, organizamos logo uma licitação para fazer toda a reforma do liceu. Vai ter, inclusive, Amadeu, elevador para cadeirantes, o anfiteatro vai ter toda uma estrutura de poltronas, aveludados, para também prestigiarmos a cultura do nosso estado e entregarmos à sociedade um liceu que o Piauí merece. O cronograma de execução, considerando a burocracia que foi necessária para a realização da licitação, colocou o término da obra para 2015. Mas nós temos certeza que, pela importância dessa obra, que essa licitação que foi engendrada nesta gestão, essa obra será dada continuidade a essa obra, com certeza. Secretário, muitas perguntas aqui dos telespectadores, mas a maioria quer saber sobre a questão da situação das escolas em tempo integral e sobre os últimos concursados da Secretaria, se ainda dá tempo de serem chamados ou não. Com relação à questão dos concursados, nós estamos em final de período letivo, seria inclusive inócuo chamarmos agora, mas a próxima administração vai ter toda a possibilidade de fazer a discricionariedade e chamá-los ou não. Até porque a própria lei de responsabilidade fiscal, no artigo 22, mais ou menos, se eu não me engano, já prevê que para áreas de educação e outras áreas importantes, como saúde e outras que são elencadas lá nos incisos, é possível o Estado contratar, ainda que esteja estourada a lei de responsabilidade fiscal, desde que para repor falecimentos e aposentadorias. E esse índice de 2010, dezembro de 2010, 35 mil professores ativos e 27 mil hoje, certamente autoriza a contratação desses professores. Quero agradecê-lo, secretário, pela presença com a gente hoje aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado a todos, estamos à disposição.